Olá, amigos do canal Iothermo. Talvez você já tenha passado por uma situação assim. Seus parentes ou seus amigos vêm à sua casa, não há nenhuma bebida fria para servir, a sua geladeira e o seu freezer estão cheios, não há muito espaço e você precisa então de uma solução para resfriar rapidamente os seus refrigerantes, a sua cerveja, vinho, o que for. Nesse momento, talvez você se lembre de que se você começar com água gelada e a ela adicionar sal de cozinha, a temperatura baixa e com isso você consegue resfriar mais rapidamente as suas bebidas. Esse é o objetivo dessa série de 2 vídeos do canal Iothermo: analisar as propriedades do sistema constituído por água, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. No primeiro dos 2 vídeos nós vamos ver as propriedades de mistura. E no segundo vídeo nós vamos analisar o diagrama de fases do sistema água, cloreto de sódio. Vamos inicialmente ver o material necessário. Aqui eu tenho um balde de gelo com cerca de 1 kg de água, que já está a temperatura de 7 ou 8 graus. Eu tenho cubos de gelo e eu vou colocar os cubos de gelo dentro do balde para abaixar a temperatura da água o mais próximo possível de 0 graus. Depois eu vou remover os cubos de gelo, de modo que eu vou ficar apenas com água líquida o mais próximo possível de 0 graus Celsius. E, finalmente, eu tenho cerca de 200 gramas de sal que eu vou adicionar à água líquida. E, a partir desse momento, nós vamos observar o que acontece com a temperatura. Nesse momento eu já coloquei o gelo dentro do balde de gelo e estou aguardando que a temperatura baixe o mais próximo possível de 0 graus Celsius. A temperatura baixou a cerca de 1 grau, entre meio grau e 1,5 graus, depois da adição de gelo. Eu vou remover o restante do gelo e agora vou adicionar o sal. A temperatura inicial muito próxima a 0, nós adicionamos sal e agora aceleramos o filme. A temperatura final do experimento é cerca de menos 1 grau Celsius. Apesar da temperatura negativa, a solução permanece em fase líquida e não há qualquer sinal de congelamento. Vamos fazer agora alguns cálculos em condições similares à do experimento. E vamos abordar o seguinte problema: 0,2 kg de cloreto de sódio a 25 graus Celsius e 1 kg de água líquida a 0 graus Celsius são misturados adiabaticamente à pressão atmosférica. Determine a temperatura da solução formada nesse processo. Tem-se disponíveis os valores das capacidades caloríficas da água, do cloreto de sódio da sua solução e da entalpia de dissolução de cloreto de sódio em água a 25 graus Celsius. Essa figura representa o que acontece: cloreto de sódio a 25 graus Celsius e água a 0 graus Celsius são misturados adiabaticamente, formando uma solução cuja temperatura final desconhecemos. Iniciamos a análise pelo balanço de energia. Não há corrente de entrada e saída nesse problema, de modo que os termos referentes a elas se cancelam. O processo é adiabático, de modo que a taxa de transferência de calor é igual a 0, e não há trabalho de eixo, de forma que a potência de eixo é também igual a 0. Além disso, desprezamos qualquer variação de energia cinética e potencial. A equação 2 mostra o balanço de energia após o cancelamento de todos esses termos. Passando-se o termo de variação de volume para o lado esquerdo, obtém-se a equação de número 3. O processo de mistura ocorre a pressão constante, de modo que é possível passar a pressão para dentro da derivada sem que isso altere a equação. A massa total também é constante e a removemos do interior das derivadas. Dentro da derivada permanecem os valores específicos da energia interna e do volume. Agrupando as derivadas, identificamos o termo U mais PV, que é a entalpia, cuja derivada com o tempo é igual a 0. Portanto, concluímos que a entalpia não varia durante esse processo de mistura. Em outras palavras, as entalpias do estado final e do estado inicial são iguais. A entalpia é uma propriedade de estado, e variações de propriedades de estado independem do processo. Essa figura mostra um processo que é conveniente para a realização dos nossos cálculos, porque ele permite utilizar as propriedades que temos disponíveis. A partir do estado inicial, em que o cloreto de sódio se encontra a 25 graus Celsius e a água a 0 graus Celsius, levamos a água à temperatura de 25 graus Celsius. Isso porque o dado de entalpia de dissolução é para a temperatura de 25 graus Celsius. Executa-se o processo de mistura, obtendo-se uma solução a 25 graus Celsius. A partir daí,
é necessário levá-la à temperatura final, que desconhecemos, mas vamos determiná-la usando o balanço de energia. A primeira linha desse slide representa a diferença de entalpia entre os estados final e inicial. As linhas subsequentes escrevem essa diferença como o conjunto das diferenças entre os estados subsequentes do slide anterior, ou seja, a alteração da temperatura da água, o processo de mistura e a alteração da temperatura da solução de 25 graus à temperatura final. A última linha desse slide representa o balanço de energia escrito em termos da entalpia de dissolução e das capacidades caloríficas específicas. Aplicando-se os valores disponíveis para as várias propriedades termodinâmicas necessárias, determina-se que a temperatura final é de 269,8 Kelvin, o que equivale a uma temperatura de menos 3,3 graus Celsius. Esse resultado ilustra o efeito do processo de mistura. Iniciamos com sal a 25 graus, água a 0 graus e após misturá-los adiabaticamente, obtemos uma temperatura final que é inferior à temperatura inicial dos compostos puros. Que tal comparar o resultado do experimento com o resultado dos cálculos? A temperatura final do experimento foi de aproximadamente menos 1 grau Celsius, e o valor calculado para a temperatura final foi de menos 3,3 graus Celsius. Por que a diferença? Há várias possíveis razões. A primeira delas é a incerteza associada a esse experimento caseiro. Outra se relaciona aos valores aproximados das propriedades termodinâmicas que foram adotados durante o cálculo. A despeito da diferença, ambos os resultados, experimental e calculado, concordam em que a temperatura final é abaixo de 0 graus Celsius. Muito obrigado por assistir a parte 1 dessa série de 2 vídeos. Aqui nós analisamos o calor de mistura do sistema água-cloreto de sódio. Na parte 2, nós vamos analisar o diagrama de fases desse sistema. Vemo-nos na parte 2 dessa série.